Olá a todos novamente. Hoje seguiremos com as nossas aulas sobre ecologia. E a aula de hoje é para a fixação do assunto abordado anteriormente sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, nós faremos a resolução de algumas questões do Enem sobre as temáticas já trabalhadas. Bom, dando início com a questão 6 do Enem de 2009, nós temos o seguinte enunciado acerca do ciclo da água. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente no planeta, 97% são de água salgada, mares e oceanos, 2% formam as geleiras inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinadas com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornará-se um bem extremamente raro e caro. O comando da questão nos pede o seguinte: considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria: a. Fazer o uso exclusivo de água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Letra B. Desviar a água dos mares para os rios e lagos de maneira a aumentar o volume da água doce nos pontos de captação. C. Promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre a água doce. D. Reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizando assim o uso da água potável e aumentando a captação de água da chuva. E. Realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares de maneira a não afetar a água doce disponível. Levando em conta o que o comando nos pede, a alternativa que mais seria viável seria a D, que seria reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais e otimizar o uso da água potável, aumentando assim a captação da água da chuva, né, que seria uma opção para poder aumentar a nossa reserva de água doce. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, a alternativa C não estaria correta pela questão de que não podemos adaptar a espécie humana ao consumo da água do mar, justamente pela salinidade, né, como a gente viu na aula anterior. Desviar a água dos mares para os rios e lagos também não seria uma opção, isso porque os sais minerais, eles acabariam modificando, né, essa água doce para água salgada também. E também não daria para fazer o uso exclusivo da água subterrânea, porque a gente não poderia tirar apenas a água do subterrâneo, né? E ela interfere também na quantidade da água dos rios e lagos, né? Dando continuidade agora com uma questão tratando sobre o ciclo do carbono, é a questão 8 do Enem 2009. O enunciado da questão diz o seguinte: confirmado pelos cientistas e já sentido pela população mundial, a mudança climática global é hoje o principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra pelo acúmulo de 6 tipos de gases na atmosfera, sendo os principais o dióxido de carbono, o metano, que são emitidos em quantidades excessivas através da queima de combustíveis, como por exemplo o petróleo e o carvão, e do uso inadequado do solo. O comando da questão nos diz o seguinte: suponha que, ao invés do superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa era glacial. Nesse caso, nós teríamos, letra A camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam. Letra B, as geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo do continente e no nível do mar. Letra C, o equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, uma vez que ele está em processo de aquecimento. D, a fauna e a flora das regiões próximas ao círculo polar ártico e antártico nada sofreriam com a glaciação. E, os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento. Bom, de acordo com o que o comando da questão nos pede, a alternativa mais viável seria a B, né? Porque com o aumento das geleiras, a gente teria sim a alteração no relevo do continente e no nível do mar.
que seria um degelo, e esse degelo, né, aumentaria os níveis de água salgada. Na verdade, essa água doce das calotas polares descongelariam, aumentando assim o nível do mar. A alternativa A seria inviável, justamente porque sim, a gente teria essa alteração, enquanto a C não teríamos bem um reequilíbrio, porque o planeta, como diz o comando, sofreria uma queda brusca de temperatura. Enquanto na letra E, a gente teria sim prejuízos à população humana e ao seu desenvolvimento. Bom, a próxima questão é da UDESC de 2017, do ciclo dos fósforos. Os esquemas dos ciclos biogeoquímicos mostram as vias de entrada e saída de diferentes compostos químicos nos seres vivos, entre os seres vivos e entre estes e o ambiente. Na figura abaixo, tem-se uma representação esquemática do ciclo do fósforo, importante elemento químico para os seres vivos. Tem um esqueminha aqui bem curtinho, bem simplesinho de entender, de todo o ciclo. Bom, analise os preposições em relação a este elemento químico e ao seu ciclo da natureza. A primeira preposição. O fósforo é importante para os seres vivos na sua forma de íon fosfato, pois entra na composição química de moléculas como ácidos nucleicos e de moléculas envolvidas no fornecimento de energia para as células. Pode-se caracterizar dois ciclos de fósforo, um mais curto, feito diretamente entre os seres vivos, solo e água, e outro, mais longo, que envolve a sedimentação do elemento, formação de rochas e movimento geológico e decomposição das rochas, movimento de temperismo. O terceiro, os seres vivos podem eliminar o fosfato pelas fezes. O quarto, o fosfato combinado a um glicerídeo forma o fosfolipídio, principal componente das membranas celulares. Agora assinale a alternativa correta. Eu vou dar 5 segundos. É bem rapidinho, bem facinho. Resposta é a letra E, todas estão corretas, porque, como foi dito na videoaula, o fósforo é importante para os seres vivos na forma de um fosfato, pois não é todo ser vivo que consegue consumi-lo primariamente. O segundo está correto, porque ele realmente, para melhor compreensão, ele é dividido em dois ciclos, que é o mais curto, feito pelos seres vivos, e o mais longo, que envolve muito tempo, um tempo geológico maior. 3. Os seres vivos podem eliminar o fósforo pelas fezes, que é uma verdade, que ele tem que eliminar o fósforo de alguma forma do corpo, senão ele acaba acumulando. E 4. O fósforo combinado a um glicídio forma o fosfolipídio, que é justamente o porquê do fósforo ser tão importante na vida dos seres vivos. Porque ele compõe uma das principais componentes da membrana celular. Bom, o próximo é uma questão do ciclo de nitrogênio do Enem de 2020, bem recentezinho. A rotação de cultura, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos de sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de... bem simplesinho, dá 5 segundos para vocês. Bem rapidinho, a resposta é a letra A. N2, que eu creio que vocês saibam, é o nitrogênio que a gente encontra na atmosfera, que é o que compõe 78% da atmosfera da gente. E o NH3, que é a amônia, que é um dos principais componentes que é liberado no solo, que as bactérias que se juntam com as raízes de algumas plantas consomem para poder devolver ao solo o nitrogênio em si. Então, pessoal, seguindo a resolução de questões, agora nós vamos resolver as questões sobre o ciclo do oxigênio. E eu trouxe esta aqui, que foi do Enem 2013, e diz assim:
Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, será. Então, eu costumo resolver essas questões eliminando alternativa por alternativa até encontrar a que mais se adequa ao que o enunciado pede. Então, vamos lá. Se eu tenho árvores que realizavam a fotossíntese e que liberavam oxigênio, por mais que consumissem depois pela respiração, mas eu tenho seres ali liberando o gás oxigênio, né, o O2. Então, se eu tenho uma morte de parte dessas árvores, eu vou ter uma menor concentração de oxigênio. Então, seguindo essa lógica, as alternativas que dizem que a concentração de O2 próximo ao solo será maior, né, eu já vou eliminar. Então, eu vou eliminar aqui a alternativa B, que diz que a concentração de O2 próximo ao solo será maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas. Então, ela está errada por dizer que a concentração de O2 será maior e por estar se referindo à ausência de árvores mortas, quanto que no enunciado fala sobre a morte natural, né, dessas árvores e tudo mais. E vou eliminar também a alternativa C, que além de dizer que a concentração de O2 próximo ao solo será maior, essa alternativa ainda se refere à fotossíntese, né, das árvores jovens, sendo que no próprio enunciado, se você tiver atenção, né, se você ler com atenção, você vai ver que ele não está se referindo a árvores jovens, e sim a árvores, né, que já atingiram o equilíbrio, né, entre o consumo de O2 pela respiração e pela fotossíntese, né, está se referindo aí a florestas maduras, e não a árvores jovens. Então, eu já vou eliminar a alternativa B e a alternativa C. A próxima alternativa que eu vou eliminar será a alternativa D. Por quê? Porque essa alternativa, ela diz que a concentração de O2 próximo ao solo será igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes. De fato, eu vou ter, né, o consumo e a produção de oxigênio pelas árvores maduras que restaram, só que não vai ser igual, porque eu perdi parte dessas árvores. Então, se eu perco parte dessas árvores, eu também vou perder parte desse oxigênio que era liberado antes. Então, eu vou eliminar também a alternativa D. E resta o quê? Resta a alternativa A e resta a alternativa E. Eu vou eliminar a alternativa E. Por quê? Tanto a alternativa A quanto a alternativa E diz que a concentração de O2 próximo ao solo será menor. Ok. Só que a alternativa E diz que a concentração será menor, pois haverá redução de O2 pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Ela está um pouco certa. Só que em relação à alternativa A e em relação ao que o enunciado pede, a alternativa correta será a alternativa A. Porque ela também diz que a concentração de O2 próximo ao solo será menor, só que diferente da alternativa E, ela fala que será menor porque haverá o consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. Então, quando essas árvores elas caem no solo, organismos decompositores eles irão utilizar o oxigênio para realizar a decomposição dessas árvores. Então, a alternativa que melhor se adequa ao que o enunciado pede é a alternativa A.
A concentração de O2 próximo ao solo será menor, pois haverá consumo de gás oxigênio, de O2, durante a decomposição dessas árvores, tá certo? Vamos para a próxima questão, que é da Cesgran Rio, e diz assim, abre aspas, nos grandes centros urbanos, a venda de geladeiras dobrou. Esse é o principal motivo para o aumento de consumo de clorofluorcarbonos, CFCs, no Brasil, onde o produto é usado como resfriante. Fecha aspas. Imprensa local, setembro de 1997. Então, a emissão de poluentes, como os CFCs, está ligada a um sério desequilíbrio ecológico que compromete a ou o. E aí temos as alternativas, e eu vou fazer o mesmo processo, né, da questão anterior. Então, a gente vai resolver aqui também por eliminação. E a primeira alternativa que eu vou eliminar é a que não vai se adequar ao que o enunciado pede. Quem assistiu a aula sobre os ciclos biogeoquímicos já sabe qual é a alternativa correta. Mas vamos lá tentar resolver essa questão. A primeira alternativa que eu vou eliminar será a alternativa B, inversão térmica, porque a emissão de poluentes como o CFCs não está ligada à inversão térmica. Porque a inversão térmica ela acontece, né, quando a temperatura do ar próximo ao solo diminui e o ar frio fica retido, em baixas altitudes e as camadas mais elevadas da atmosfera, com a relativamente mais quente, não conseguem descer. Então essa é a inversão térmica e a emissão desses CFCs não está propriamente relacionada a ela. A próxima alternativa que eu irei eliminar vai ser a alternativa C, capa de gás carbônico. Não tem muito a ver aí com a emissão, né, desses poluentes, então eu já vou fazer a sua eliminação. A próxima alternativa que nós iremos eliminar será a alternativa D, sobre o efeito estufa. Por que nós iremos eliminar? Porque o efeito estufa ele é um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, que são chamados gases do efeito estufa. Então, esses poluentes, no caso desse enunciado, né, do que ele pede, não vai estar relacionado ao efeito estufa. Então, resta as alternativas A, que fala da camada de ozônio, e a alternativa E, sobre o aumento das chuvas ácidas. Então, eu vou fazer a eliminação, né? Nós vamos fazer a eliminação da alternativa E, o aumento das chuvas ácidas. Porque as chuvas ácidas, elas são uma consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos, né? Que irão reagir com a água da chuva e, consequentemente, produzir ácidos fortes, e isso está relacionado, né, mais com os gases do efeito estufa, e não tanto com as emissões de poluentes como os CFCs. Então, resta a alternativa A, que fala da camada de ozônio, que é a alternativa correta. A emissão de poluentes como os CFCs está ligada ao desequilíbrio ecológico, né, que compromete a camada de ozônio, alternativa A. E por que compromete a camada de ozônio? Porque os raios UV, quando entram em contato com a molécula de gás oxigênio, faz com que ela quebre. E aí essa quebra vai gerar dois átomos de oxigênio, e um desses átomos de oxigênio vai ligar a outra molécula, né, de gás oxigênio, que vai formar o ozônio e vai contribuir para a formação da camada de ozônio. O que vai acontecer é que a emissão desses gases, né, dos CFCs, irá contribuir para que aconteça essa reação de forma inversa. Então, se antes eu tinha a reação do O2 para o O3,
Com a liberação desses gases, o que vai acontecer é essa reação de forma inversa, do O3 para o O2, prejudicando assim a camada de ozônio. Então, essa aula foi para resolver questões, né, auxiliar vocês em como resolver as questões para o Enem. Nós esperamos que vocês tenham gostado desta aula e até um próximo momento. Até mais!